Essa é a estufa que foi construída. Ela é composta de uma caixa de isopor com uma tampa de madeira e um pote de sorvete que serve como tanque de água. O cérebro da estufa é o Arduino, essa plaquinha aqui. Ele que faz a leitura dos sensores e controla os atuadores. Os sensores que foram utilizados são esses. Esse aqui é o sensor de temperatura e umidade do ar, DHT11. Ele foi adquirido pronto. Esse aqui foi construído, é um sensor de umidade do solo. Na verdade, eles são só dois parafusos e a ideia é sentir corrente elétrica entre eles. Então, eles são fixados na terra e se houver corrente elétrica entre eles, sabe-se que tem água na terra, né? Porque a água conduz a eletricidade. O sensor de nível de água segue o mesmo princípio. Ele é composto de apenas dois fios e posicionado aqui no tanque de água, na altura que for conveniente, você sente a presença de água naquela altura, da mesma maneira. Esses são os sensores. Os atuadores são três também. Aqui nós temos a bomba d'água. É uma bomba d'água de aquário convencional. Ela é posicionada aqui no tanque de água. Aqui nós temos a luz do sistema. Por questão de comodidade e de preço, foi apenas um LED colocado, mas como o LED está sendo controlado por esse relé, qualquer lâmpada poderia ser facilmente inserida ali. Foi mais por questão de facilidade mesmo. E o último atuador é o atuador de temperatura, que é a pastilha de Peltier. A pastilha de Peltier é um dispositivo termoelétrico, é uma pastilhinha, que ela esquenta de um lado e esfria do outro quando está ligada. E quando você inverte a polaridade desses dois fios, ela esquenta o lado que estava esfriando e esfria o lado que estava esquentando. Então, posicionada aqui, no meio dessa estrutura, de dois pares de dissipador cooler, você consegue atuar sobre a temperatura do sistema, porque ela esquenta ou esfria esse dissipador de baixo, os dois coolers são ligados, dissipando o calor aqui para o ambiente e lá para dentro da estufa, e assim você atua sobre a temperatura. Aqui nós temos também um display, ele fica mostrando as coisas que o Arduino está lendo. Então a temperatura aqui está 23 graus, a umidade 61%, a umidade do solo, que na verdade é a do chão aqui, tá 0%. O nível de água tá ruim, né? Tá nulo, porque não tem água ali no tanque. E a luz tá off, tá apagada. Tá, esse é o hardware da estufa. Além disso, o Arduino aqui está conectado com um cabo serial no computador, no USB, para a gente manter a comunicação e utilizar uma página web para mostrar as informações lidas e controlar os atuadores. Então, essa aqui é a página web que foi construída. Ela é bastante intuitiva. Ela tem uma tabela aqui, mostrando as informações que o Arduino está disponibilizando. E também tem um painel de controle, que controla a lâmpada, a irrigação, a temperatura. E também tira uma foto, que é essa mostrada aqui. Bom, aqui eu estou usando o meu notebook para mostrar para vocês, porque a Raspberry, que é a ideia inicial do projeto é usar uma Raspberry, que é um computador do tamanho de um cartão de crédito, ela fica no laboratório. Então aqui eu estou usando o meu notebook. Meu notebook tem uma webcam integrada, então é essa webcam que vai tirar a foto agora quando eu apertar o botão. Mas na ideia original, uma Raspberry Pi é posicionada aqui junto com o Arduino e uma webcam é posicionada no interior da estufa. Dessa forma você consegue acompanhar o crescimento das plantas pelo site. É um site comum, um IP externo aqui eu estou usando, apesar de ser o meu próprio computador, eu estou usando um IP externo, então qualquer pessoa consegue acessar esse site. Tá, pra tudo isso funcionar, precisa rodar um programa aqui em background. Essa seria a função da Raspberry Pi no caso, e servir como web server também para a página. A comunicação serial demora um tempo para estabilizar, mas logo já vai estar funcionando.
Pronto. Agora a gente pode vir aqui. Aqui. O botão. Aí, agora estabilizou. Bom, funciona assim. A iluminação tá off. Eu aperto o botão da luz. Aparece ali em cima acendendo a luz. E o LED é aceso. Se eu apertar novamente, apagando a luz, o LED é apagado. E ali atualiza para off. Se eu clicar no regador, a bomba d'água é ativada por 2 segundos. Esse primeiro botão é assim, é a temperatura desejada, e aqui é a temperatura lida. Como os dois valores estão iguais, os coolers de Peltier estão desligados. Se eu vier aqui e falar que eu quero agora 24 graus, ele aumenta a temperatura para 24 ali, e o sistema aqui é ligado com a parte que esquenta para dentro. Se eu voltar a diminuir para 23, para o sistema. Mesma coisa se eu abaixar para 22. Só que agora com a parte que esquenta para dentro. Vamos voltar aqui para 23. E a última coisa que nós temos aqui é a webcam, né? Então nesse botão da foto, você pode vir aqui, vou apertar o botão, tirando uma foto. Pronto, a foto foi atualizada. Então esse é o projeto.